enquanto cinema lá, eu acho que durou até os anos 80, meados dos anos 80. Eu não sei, não lembro bem se fechou antes, porque a minha adolescência foi entre 75 e 80. Então eu acredito que foi nesse período que tenha fechado. Eu não tenho um dado histórico exato, mas fechou e ficou fechado pelo menos uns 20 anos, eu acho. E logo depois desses 20 anos foi reformado pela comunidade e se formou lá uma diretoria, virou um centro cultural com aquela coisa toda certinha lá de diretor, secretário, essas coisas todas. E aí virou o centro cultural. A gente até investia bastante porque tinha cinema. Aí tinha Mazzaropi, tinha esses antigos que passava aí, né? Filme de bang-bang, mas um filme sadio. Porque a gente gosta de filme que a lembrança. E esses filmes de antigamente era filme muito bom, né? Os meus colegas de infância frequentaram aquele cinema comigo, né, logicamente. E aqueles primeiros namoricos também, isso sempre existiu. Não vou citar nome, mas eu tive 2 namoradas que a gente assistia filme junto. Namoradinha de tempo de ginásio. Era muito bom. E esses colegas de fazer show, né? Fazíamos os shows lá, cantávamos junto e não tinha rivalidade, falar eu sou melhor do que o outro. Não, todo mundo ia, gostava de fazer aquilo. Inclusive, esses shows, muitos deles, lá do pessoal do Benfica, quem animava era o Docimiro de Abreu, que tinha um serviço de alto-falante na praça. Era um cinema que funcionava e ele não era um cinema que bombava, sabe? Aí você via lá, assim, 12, 15 pessoas, num lugar de 350 lugares, era fogo. Mas a turminha que eu tinha ali em Nova Era, que a gente era adolescente ali, todo domingo a gente ia. E aí eu assisti muito filme ali, eu gostava dos filmes de guerra, né, os classicão, A Ponte do Rio Kwai, Platoon passou lá, muito filme legal lá. Eu lembro de um filme que me marcou muito, que era parece que era de um serial killer, que era Os Olhos de Laura Mars, ela era uma fotógrafa. Eu lembro de alguns filmes bem legais que eu assisti lá, assim. Era um cinema perto de casa, não precisava fazer o sacrifício de andar quase 2 quilômetros, né? Eu tinha que andar a pé, 2 quilômetros para ir assistir cinema no Cine Auditório. Nós ficávamos ali esperando o horário, 7h30, 8 horas, começava, não tem recordação boa para isso, nas quartas-feiras, e sábado e domingo. O sábado era normal, igual a quarta-feira, 8h30, e no domingo tinha matinê, às 3 horas. Matinê, todo domingo, a gente procurava não perder, porque eles faziam, no final da apresentação do filme, um seriado, é como se fosse uma novela, que era passada cada capítulo durante uma semana. O Centro Cultural eu conheci quando criança e para frequentar mais a questão de teatro. Era um espaço também que a gente utilizava na catequese, porque como aqui é da Igreja Católica, às vezes algumas atividades eram utilizadas aqui. Eu volto aqui a utilizar como estudante de comunicação, que quando eu estava como estudante de comunicação, e primeiro eu fiz radialismo, que era o antigo rádio e TV, lá na Faculdade de Comunicação, a gente vai resgatando os nossos próprios vínculos, a nossa própria história. E aí a gente resgatou essa história de que aqui tinha sido um cinema, mais ou menos no final dos anos 80. E aí depois, quando foi mais ou menos em 2009, né, já adulta, já profissional, eu acabei voltando para cá para fazer parte da direção e com isso a gente resgatou, junto principalmente com o Lúcio Rodrigues, a ideia do cinema aqui nesse espaço, um cinema gratuito. Ele acontecia todos os domingos, vinha muito adolescente, era tipo diversão dos adolescentes e a gente acha interessante porque na verdade era a forma. Tinha muita gente que nunca tinha ido ao cinema, né? Eu comecei a frequentar o Centro Cultural de Benfica muito cedo, muito criança ainda. Na época que eu comecei a frequentar, já era extinto o cine em Benfica. Não existia mais o cinema aqui. Ou podia até existir, mas eu ainda não tinha idade hábil para frequentar. As primeiras memórias que eu tive, até eu frequentava o catecismo aqui da Igreja Imaculada Conceição. Na época
eu era católica e a gente frequentava muito aqui. A gente fazia brincadeiras, a gente via teatros, várias apresentações. Todas as escolas infantis aqui da região se apresentavam no teatro. E esse lugar, para mim, sabe quando existe um lugar que parece que tem uma magia especial? Então é isso que ficou na minha recordação, na minha memória. O que vem no coração do senhor, na cabeça do senhor? Saudade, nostalgia. Muita nostalgia. O Centro Cultural de Benfica, ele é extremamente importante para o bairro Benfica, ele faz parte dessa história, não tem como desvincular uma história da outra e ouso dizer ainda que o Centro Cultural de Benfica faz parte da história de Juiz de Fora. Então ele merece ser preservado, ele merece com que as crianças de hoje em dia conheçam esse espaço. É um espaço lindo, é um espaço único, é um espaço cheio de história. Porque se cada tijolinho do Centro Cultural pudesse contar uma história, seria uma história linda, seria uma história viva.